Olá, querido e querida participante do 30 Semanas. Olá, queridos e queridas voluntários. Olá, você que está chegando pela primeira vez. Nós seguimos aqui fazendo as nossas reflexões e comentários sobre o devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Espírita, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Eu quero lembrar a vocês, como nós estamos hoje começando uma nova semana, estamos começando a semana 11, né? Acabamos a semana 10 e falamos de nos entregarmos aí a uma nova vida. Nós estamos tratando ainda da decisão entregar, lembre-se disso, mas estamos começando hoje uma nova semana. Então nós aqui da Paz, Piedade, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nós adotamos esse programa 30 Semanas, né? Trouxemos lá da Igreja da Cidade em São José dos Campos e temos aplicado aqui durante alguns anos e temos compartilhado também isso com nossas igrejas irmãs, a Igreja Anglicana na Zona Norte, a Igreja da Cidade no Cabo e com outras igrejas, a Igreja Nova Vida, e muitas outras igrejas que estão aqui ao nosso redor e também estão participando, e o nosso desejo é que a gente possa espalhar, não é, essa mensagem, ajudar de alguma forma os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, a estar tratando, cuidando dessa nossa área emocional que temos descoberto, né, cada vez mais o quanto é importante nós cuidarmos disso. Então hoje nós vamos seguir fazendo exatamente o que nós temos feito durante todas as semanas. Você tem lá no nosso canal no YouTube, aliás, nos siga, clique no like, né, se você gostar desse vídeo, se você estiver gostando desses vídeos, lembre que tem toda uma sequência. Lá no nosso canal você tem uma playlist e você pode assistir todos ou enviar, compartilhar da forma que você quiser, mas nos acompanhe para que você possa ter mais ferramentas, para que possa auxiliar esse programa, que além dos encontros semanais, toda quarta-feira nós estamos nos encontrando, além de termos um livro que nos orienta nisso, as palestras, as partilhas durante as quartas-feiras, temos também agora esse devocional que nós estamos utilizando, temos o Confidente, vários recursos nós temos. Se você não faz parte do programa, você pode acompanhar as palestras e também acompanhar os nossos devocionais, tá bom? Vamos seguir falando aqui então da semana 11. A semana 11 nos traz aqui uma reflexão sobre entregar toda a rejeição, viver toda a aceitação, entregar a rejeição e viver a aceitação. Não sei se você lembra lá no comecinho dessa decisão, quando nós falamos de entregar, nós falamos sobre o Salmo 37:5, né? Sobre entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele agirá. Então nós estamos falando sobre isso. Lembre-se sempre que nós estamos falando de entrega, onde nós confiamos no Senhor, entregamos porque estamos confiando no Senhor, mas ao mesmo tempo estamos fazendo aquilo que nos cabe fazer. E o que significa a palavra rejeição? A palavra rejeição traz aqui vários significados que são desagradáveis: é ser descartado, é ser desprezado, não ter nenhum valor, não é? No bojo dela, ela traz todo esse aspecto que é trágico, porque nos leva a uma depreciação. Você lembra da figura da árvore que nós utilizamos muito aqui no 30 Semanas, né? Onde nós temos ali as raízes, né, de todas as nossas situações, que nós chamamos que isso é a orfandade, ou seja, é a não aceitação de Deus como Pai. Nós temos o tronco da árvore, que são as rejeições pelas quais nós passamos, e isso geram ali os galhos da árvore, né, se estariam representando as compensações ou as nossas válvulas de escape. Então nós estamos procurando, durante esse programa, identificar essas válvulas de escape, né? Seja qualquer tipo de adicção, seja uma baixa autoestima, qualquer tipo de trauma que causou, e identificar esses traumas que causaram essas compensações para que a gente possa ir tratando. É isso que nós estamos cuidando aqui nesse programa. E hoje nós vamos falar, hoje é o dia 1 da semana 11, nós vamos falar de aprendendo com Jesus. Que tal a gente aprender com Jesus sobre as situações que nós passamos, sobre os sofrimentos que nós temos?
E o devocional traz aqui uma passagem no profeta Isaías, Isaías 53, 3. Isaías que aqui, nesse período, ele estava profetizando, né, sobre aquele que viria para nos ser o nosso Redentor. E no capítulo 53, verso 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa passagem já remete ao próprio Jesus, que viria ainda nessa época fazer a nossa redenção e que já veio, e que passou por sofrimentos. O que essa passagem, esse verso de Isaías está ressaltando, é que o Senhor Jesus sofreu. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já quebrou um braço? Você já teve um pequeno corte no dedo ou em qualquer lugar do corpo? Você já teve alguma experiência de dor assim? Muito pouco não se compara com nada do que Jesus passou. Talvez se você tenha tido um câncer, se você passou por uma Covid e você foi entubado, se você teve qualquer tipo de acidente que passou por múltiplas fraturas, né? Se você esteve na UTI, talvez você compreenda um pouco mais o que é o sofrimento. Eu tive Covid, não fui entubado, mas eu me senti moído, como se um trator tivesse passado por cima de mim. Mas nada disso do que a gente sente se compara ao que o Senhor Jesus passou. Me lembro que uma vez o nosso pastor, né, hoje bispo, Miguel Uchoa, ele, numa ministração na Semana Santa, ele nos trouxe cravos, pregos, né, similares, mas muito menores do que o que foram colocados em Jesus, para que a gente pudesse sentir nas nossas mãos, na nossa palma da nossa mão, pudéssemos ter uma pequena amostra do que Jesus passou. Mas não foram apenas os cravos, foram muitas coisas que Jesus passou, né? Não só ali na cruz, mas até chegar na cruz a culminar com todos os pecados sobre ele. Esse foi o cume. Então, se você quer sentir um pouco mais isso, assista o filme de Mel Gibson, da Paixão. Eu só consegui assistir uma vez. Eu não consegui assistir novo, vou até procurar assistir novamente. Porque ali ele detalha, né? Alguns até dizem que exagerou, mas ali você pode ver todo o sofrimento, né? Uma representação de todo o sofrimento que Jesus teve. Olha o que Hebreus 2:10 diz assim, Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado o quê? Por meio do sofrimento de Jesus, essa é a nova versão transformadora, e traz claramente aqui Jesus, outras não, sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-lo à salvação. Então o Senhor passou por esse sofrimento. Também Hebreus 5, verso 7 ao 9 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ora, Jesus, a própria palavra diz que Jesus foi ministrado, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então veja, nós ou sofremos, ou estamos sofrendo, ou vamos sofrer. Isso é inerente à nossa vida. Nós temos que fazer o que quando estivermos sofrendo? Olhar para Jesus, olhar como ele lidou com isso, o que ele fez. Agora, nós precisamos, nós não podemos deixar que os sofrimentos, seja eles quais forem, nos tornem, façam com que nós tenhamos o sentido de continuamente de rejeição. Né? Em algum momento esses sofrimentos fazem isso com a gente. O inimigo das nossas almas, ele vai procurar aproveitar isso. Ele vai procurar amplificar todo o nosso sofrimento para que a gente se sinta realmente rejeitado. É isso que ele vai fazer. E ele vai fazer ainda com que nós olhemos para os outros e estejamos observando o que os outros dizem de nós. E que nós passemos a acreditar
que o que os outros dizem é verdade. E aí nós nos sentimos ainda mais rejeitados. E pior ainda, sabe? O que os outros vão dizer que a gente não tem valor, que a gente não é o que se esperava. E nós vamos começar a pensar isso de nós mesmos. Mas o que João 12:10 diz, deixa eu trazer aqui, João 12:10 diz assim: João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida plena. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, o ladrão, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos confundir, ele vai tentar nos colocar para baixo, ele vai tentar nos roubar a filiação, ele vai fazer com que a gente faça a comparação do nosso Deus com o nosso Pai imperfeito, ou com alguém que teve autoridade sobre nós e que criou traumas em nossas vidas, mesmo que tenha sido sem querer ou de forma proposital. E ele vai querer nos confundir para que nós estejamos no sentido como órfãos. E que todos esses problemas, então, passem a nos travar, para ser bloqueadores em nossas vidas e que nós estejamos o tempo todo fugindo do nosso problema para enfrentá-lo e aí estejamos criando essas compensações que nós criamos. É droga, é fuga na área sexual, é algum vício, não é? É uma atitude de rebeldia, qualquer coisa desse tipo. Isso nos rouba aquilo que nós temos por direito, que é sermos considerados filhos de Deus. Nós somos filhos, é isso que a palavra diz. A palavra nos diz que nós somos filhos. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3:1, nós somos filhos, eu sou filho, você é filha. Nós não podemos aceitar que essas rejeições nos roubem isso. Todas as vezes que você for tentado pela rejeição, mantenha o foco na filiação. Sua real identidade é de filho e de filha amado de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a superar todas essas situações que nós passamos e que temos passado. Que o Senhor restaure em nós a filiação no Senhor. Que o Senhor tire toda a orfandade, Pai. Nós rejeitamos a rejeição, nós rejeitamos a orfandade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amanhã continuaremos aqui com as nossas reflexões, se assim Deus permitir.